Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos iniciando aqui, pela graça de Deus, mais um dia da quarta igreja agora, do Apocalipse, na qual já estamos tratando desde a segunda-feira acerca da carta escrita às igrejas da região da Ásia pelo apóstolo João, na qual foi levado pelo Espírito de Deus à ilha de Patmos, e de lá ele contempla toda a história do Apocalipse entregue a ele por Jesus Cristo. Então nós vamos hoje ao capítulo 3, abra sua Bíblia aí no capítulo 3, carta à igreja de Sardes, carta à igreja que está na região de Sardes, ou melhor dizendo, na cidade de Sardes. Então, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos acompanhar a leitura e logo depois faremos a oração da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um momento diante da tua presença, para aprender da tua palavra, ouvir a tua voz por meio das Escrituras. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, acompanhando esse momento da palavra de Deus, a irmãos e irmãs, sejam eles da nossa igreja em São Paulo ou de outras igrejas, ou que façam parte de igrejas do nosso presbitério, mas em suma, ó Senhor, abençoa a todo o teu povo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos compartilhar da tua palavra. Continua nos ensinando, nos iluminando por meio do teu Espírito Santo, para que possamos aprender e ouvir a tua voz, assim como diz a tua palavra, que nós devemos escutar o que o Espírito diz às igrejas. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lembrando sempre que eu estou com duas câmeras aqui, então uma hora eu vou estar olhando um pouquinho para um lado, outra hora para o outro. Então, como Facebook e Instagram, que estamos transmitindo esse momento, então que possam assim estar acompanhando e percebendo que eu vou ter que estar olhando para um lado e para o outro, tá certo? Por causa das duas câmeras. Mas enfim, vamos à igreja de Sardes, vamos à panorâmica da igreja de Sardes, aí do capítulo 3 do Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 6, tá certo? Então, essa cidade aqui da igreja, onde a igreja de Sardes estava, na cidade de Sardes, ela foi descrita como uma cidade com um passado glorioso também. Não tão grande quanto as outras igrejas, quanto as outras cidades, mas ela teve um passado glorioso e teve dentro da sua glória um detalhe importante, que era a segurança da cidade. Ela se vangloriava dessa segurança e a gente vai ver por quê. Mas apesar desse passado glorioso, ela estava tendo atitudes erradas, estava no lugar errado, com as perspectivas erradas. Então, a estrutura da cidade, os muros da cidade, era uma verdadeira fortaleza, era uma cidade cercada por uma grande muralha, onde se pensava
ser impenetrável. Essa era a ideia que o povo tinha, era que ninguém invadiria a cidade, não haveria problema nenhum, não haveria nenhum tipo de problema, seja ele provocado por pessoas, ou pelo Império Romano, ou por guerras, ou por catástrofe natural, nada poderia abalar a igreja, porque ela tinha essa segurança. A cidade também, assim como a igreja, eram impenetráveis, né? Então, havia até uma expressão popular com relação a isso, de algumas pessoas que diziam: capturar o centro de Sardes é alcançar o impossível, né? Fazer o impossível, já que ela tinha essa fortaleza. Mas a cidade, certo dia, ela cai nas mãos dos persas. Os persas conseguem invadir a cidade de Sardes durante um período da história, na cadeia de montanhas que também a rodeava, além da própria muralha que cercava a cidade, havia uma brecha, né? E por causa do excesso de confiança dos soldados, daqueles que guardavam os muros da cidade, eles não vigiavam esse lado onde havia essa cadeia de montanhas próximo a essa muralha muito alta e muito grande. Mas havia uma brecha lá e eles não davam muito crédito a isso, né? Então os persas chegaram a entrar por essa brecha e invadir a cidade. Levou esse descuido à invasão daquela cidade por conta dos persas. Então eles deixaram de proteger, eram confiantes, né? Segundo historiadores bíblicos, Sardes foi a primeira cidade da Ásia a receber o Evangelho, com a pregação do apóstolo João, né, levando o Evangelho de Cristo ali. Ela foi a primeira a receber o Evangelho. Em compensação, né, uma triste compensação, ela foi a primeira a se desviar da fé e também uma das primeiras a cair em ruína. Sardes, ela tinha um nome antigo, bem antes do apóstolo João, no princípio da própria construção da cidade, do próprio tempo da cidade, né? Ela tinha um nome chamado Haide. Nem sempre foi Sardes, mas se chamava antes, no seu início, na sua fundação, era Haide. Segundo a enciclopédia da Bíblia, a padrão internacional, por ter sido uma das cidades mais antigas e importantes ali da Ásia Menor, no passado, ela tinha esse outro nome. Então ela veio se chamar Sardes muito tempo depois. Tinha um rei lá também chamado Cresso, tá? Então a cidade muito antiga, ela tinha esse outro nome. Segundo um historiador bíblico chamado Orlando Boyer, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o Evangelho, sob a pregação desse apóstolo João, né? E ela tinha fama também, né, nesse período aí, desse século I, onde João estava pregando o Evangelho. Ela tinha a fama de riqueza também. Não era uma riqueza do tamanho da que era Éfeso, ou o tamanho da que era Pérgamo, mas ela tinha uma riqueza por meio de indústrias, de tecelagens que havia lá, né? Produção de lã e também joias. Havia riqueza naquela cidade. Diziam alguns que o ouro era encontrado com muita facilidade no rio Pactolus, um rio chamado Pactolus. Havia ouro fácil de se encontrar, só era chegar no rio em determinados lugares e se achava ouro ali. E esse rio corria bem próximo à cidade, então isso trazia riqueza para aquela sociedade. Era conhecida também por ser uma fortaleza militar. Eu estou falando aqui da estrutura das muralhas que ela tinha, e ela também era conhecida por ser uma fortaleza militar. Ela estava mais ou menos a 458 metros de altura a nível do mar, né? Acima do nível do mar, e por isso ela trazia uma visão privilegiada, né, da sua acrópole lá em cima, para questões de invasão, para questões de guerras, ou do governo romano, que se quisesse invadir a cidade com o seu exército, ela tinha essa visão privilegiada. Então isso aí trazia segurança para ela. O principal culto pagão da cidade, aqui relacionado à religiosidade, era o da deusa Ártemis, né, ou chamada deusa Diana também. Tem aí esse nome em paralelo, ou a deusa Ártemis ou a deusa Diana, onde a base dessa crença era sobre o conceito da morte e também do renascimento, né? Então, não só essa deusa era adorada, mas também havia um outro culto
a deusa Cibele, todas de raiz grega, todas essas deusas de raízes gregas. Com a fama de ser essa fortaleza cercada por penhascos, a cidade se tornou orgulhosa por causa disso, muito segura de si, autoconfiante de que ninguém entraria, nada abalaria e eles poderiam viver tranquilos ali dentro da cidade. E isso foi o grande problema da cidade, acabou essa situação levando à destruição, né? Quando você é muito autoconfiante, ou quando uma igreja é autoconfiante, é muito tranquilo daquilo que tem, ou que o cerca, ou que o protege, você acaba baixando a guarda. Então foi o que aconteceu aqui com a igreja de Sardes, ou propriamente a cidade de Sardes. Então, o historiador Heródoto tinha uma frase que dizia assim: poder e riqueza produz arrogância, e a arrogância termina em ruína. E é uma frase extremamente peculiar e muito ligada à situação da cidade de Sardes, o que também vai fazer ligação com a igreja de Sardes, a qual João escreve aqui. A história registra, irmãos, que por falta dessa vigilância, ela sofre as duas invasões que eu falei anteriormente, mas aqui em detalhes. Por exemplo, em 549 a.C., há uma invasão por parte de Ciro, que eu falei lá dos persas. Aqui Ciro invade, né, era o rei da Pérsia na época, por essa brecha no penhasco. E uma outra invasão em 214 a.C. por Antíoco. Certo? Curiosamente interessante, pelo mesmo lugar eles entraram porque não havia vigilância lá devido à autoconfiança daquela cidade. Então, com isso, a cidade nunca mais voltou a ser aquela potência depois dessas invasões. E a destruição maior veio com um terremoto no ano 17, que arruína a cidade para sempre ali, né? Então, traz uma catástrofe total ali e ela acaba sendo arrasada, independente de ter os penhascos ao seu redor, independente de ter a muralha ao redor da cidade. Esse terremoto acaba por destruir tudo na cidade. Acabou o comércio, acabou o centro, acabou os templos, a casa das pessoas, então tudo vai abaixo. Essa é a base principal aqui da história da cidade de Sardes. Na época em que essa carta de João foi enviada, a cidade de Sardes vivia do passado glorioso, né? Aqui agora no século I, logo depois dela reconstruída, ela se estabelece olhando para o passado, né? E agora, com esse olhar para o passado, acompanhe comigo um olhar para dentro da igreja e como essa igreja olhava também para o passado, né? Perceba bem, a cidade de Sardes vivia nesse apogeu desse passado glorioso, num glamour que não existia mais, não era mais aquela cidade imponente, pomposa e gloriosa daquela época. Vivia sob a aparência de uma antiga e bela cidade, mas na realidade era uma cidade destruída, apesar da sua reconstrução já não era mais a mesma, né? E agora, a igreja ali em Sardes estava de certa forma representando a cidade, na sua forma, na sua questão espiritual, na sua posição e no contexto com relação ao Evangelho. E quando João escreve essa carta lá, mandada por Jesus Cristo, a igreja está vivendo de aparências, a igreja está vivendo também do passado, está vivendo de momentos gloriosos, quando ela teve o apogeu ali na sua liderança, no seu corpo de membresia, naquilo que trabalhava, naquilo que fazia e como vivia para Deus. Essa comunidade cristã foi infectada pela falsa inspiração do lugar. Assim como a cidade vivia do passado por uma falsa inspiração, já que não era mais real, a igreja também vivia na mesma situação. Então, a igreja ficava gloriando-se no esplendor do seu passado. E o que é que estava acontecendo com ela? Ela estava ignorando a decadência dos dias atuais. Pense aqui comigo, não parece muitas igrejas dos nossos dias? Talvez não se pareça com a minha ou com a sua igreja. Não se parece com uma igreja que talvez você conheça, que você já tenha visto, ouvido, ou nesse momento ela esteja passando por essa situação? Sabe aquelas frases que a gente ouvia muito e ainda ouve, né? A igreja no passado era assim, com o pastor fulano de tal, com uma liderança X, os membros, aqueles irmãos, e como a gente trabalhava,
Tem gente que ainda alimenta esse passado glorioso que hoje não existe mais. Né? Não estou dizendo que não seja saudoso ou importante lembrar de tempos gloriosos, tempos bons, né? De bons crentes naquela época, de bons pastores. Não é pecado, não é errado. O problema está em viver desse passado. E no sentido espiritual aqui da igreja em Sardes, há uma particularidade muito importante, né, que a gente vai ver aqui no texto. Então, a igreja estava vivendo e se gloriando do tempo passado, mas a atual situação dela era terrível. Aí é onde está o problema. Uma igreja que está destroçada, com um problema sério dentro dela, mas vivendo como se estivesse tudo bem. É justamente o título maior que nós podemos dar aqui sobre a igreja de Sardes, é que era uma igreja morta, mas que achava que estava viva, né? Estava a plenos pulmões. Eusébio de Cesareia, ele fala de um bispo muito famoso da cidade, chamado Melito, né? Mas esse Melito, esse bispo da cidade, que na medida que eu estava estudando aqui, eu estava pesquisando acerca de quem foi o pastor daquela época. Quem foi o pastor no momento de Sardes, do século I, quando essa carta chega à igreja? E aí encontrei essa informação de Eusébio, aqui de Cesareia, de que Melito havia passado naquela região, mas me parece que durante o estudo que eu tive aqui, não era ele o pastor atual daquele momento. Né? Me parece que ele não recebeu aquela carta entregue pelo apóstolo João. Até porque ele foi bispo na igreja no século II. Ele veio no século seguinte, ele não estava naquele momento. Né? E a carta que no final das contas, não sabemos quem foi o pastor da igreja naquele momento do recebimento da carta do apóstolo João, né? Onde todo o início da carta aqui é sempre dizendo ao anjo da igreja, endereçada primeiramente, né? E aqui no caso ao anjo em Sardes, escreve essas coisas, diz aqui Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, não naquela época, mas certamente era alguém popular, era alguém importante, era alguém de prestígio, era alguém bem relacionado, porque o começo do texto aqui do Senhor Jesus Cristo é dizer: tens nome de que vives, né? Mas a gente sabe que a consequência é que ela está morta, mas tem nome de que vives. Ou seja, parece que esse líder dava um gás na igreja, ele levantava a igreja, ele deixava a igreja avivada, imponente, e que ela achava que estava viva e na verdade ela estava morta, certo? Duas situações de morte aqui rodeavam esse anjo, estavam rodeando esse líder da igreja: a morte moral, nós vamos ver aqui no texto, e a morte espiritual. Esses dois pontos aqui da morte moral e da morte espiritual, depois vocês olhem lá, Gênesis 20, versículo 3, está relacionado a esse assunto, e também Efésios capítulo 2, versículo 1, sobre a questão de morte espiritual, e lá em Gênesis a morte moral. Então aqui me parece, eu devo já afirmar, na verdade, que ele estava duplamente morto, a morte moral e a morte espiritual. Nós podemos ver essa relação aqui, lá também no livro de Judas, lá no versículo 12, tá certo? Você anota aí e pesquisa lá, Judas, versículo 12. Uma igreja, irmão, sem o Espírito Santo, a vida se torna impossível nessa igreja, né? E se Sardes aqui estava morta, ela precisava com urgência, para ontem, do Espírito da vida, do Espírito de Deus, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, né? Porque o início da carta aqui do apóstolo João é falar do Cristo, daquele que tem os 7 Espíritos, é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. 7 Espíritos, o 7 aqui é o número da perfeição de Deus, né? O número completo, o número da perfeição. Então, ele tem a plenitude do Espírito Santo. E só o Espírito Santo de Deus pode dar vida e ressuscitar uma igreja, pode ressuscitar alguém, pode ressuscitar espiritualmente ou até fisicamente alguém. Só o Espírito de Deus pode fazer isso, ok? Então, fechando aqui a panorâmica da cidade em Sardes.
é uma cidade que tinha uma postura de segurança, de tranquilidade e de achar que estava tudo bem. Esse é o princípio para a essência da igreja de Sardes, tá certo? Ela estava bem, estava se sentindo segura, certo? E que não precisava de nada, inclusive do próprio Deus, né? Então a mensagem é essa. Vamos à parte da mensagem da igreja agora, da mensagem de João à igreja, que ele escreve acerca do que Cristo está apontando como um grande perigo, a grande advertência aqui acerca da igreja de Sardes. No versículo 1 aí do capítulo 3, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morta. Irmãos, nem sempre as coisas são como aparentam ser de fato, não é? Nem tudo que é pode parecer aquilo que de fato é, aquilo que nos está aos olhos, né? A realidade pode ser muito diferente daquilo que estamos julgando como verdade. Ou seja, olhando para uma igreja e dizendo: olha, que bênção, que igreja abençoada, que igreja viva, que igreja cheia de dons, que igreja cheia de talentos, que igreja que faz e acontece. E por dentro ela não está com essa vida toda. Na verdade só tem a capa, mas ela não está apresentando. Podemos ostentar dizendo que estamos bem, né? Nós podemos fazer isso. E que podemos fazer tudo. Pode ser uma postura nossa também. Mas, na verdade, no fim das contas, aí vai tudo mal. Certo? Então, Cristo aqui faz um diagnóstico por meio da sua graça. Ele olha para a igreja e ele encontra os problemas e ele faz um diagnóstico e ele vai apontar aqui os defeitos. Então, como saber se tudo vai bem? Né? Como saber como é que de fato as coisas vão? Como é que nós podemos examinar a nossa saúde espiritual? Como podemos fazer isso com relação também à igreja? Como verificar se não somos mortos-vivos, perambulando ali, vagando, andando por aí? Não é? Vamos olhar para Sardes aqui e vamos aprender dela aqui rapidamente. Quando olhamos para a carta de Jesus àquela igreja endereçada a ela, nós descobrimos que ela tem alguns sintomas, né? E esses sintomas são decisivos para um diagnóstico aqui sobre a sua vida espiritual e vai nos apontar acerca da doença que é mortal, que está na sua alma e que pode vir a matá-la de vez. Certo? Então, alguns sintomas aqui em destaque que eu quero trazer para vocês. Primeiro, ela tinha arrogância, era uma igreja grosseira, tanto quanto a cidade. Se lembra da cidade? Viver num apogeu de anos passados, mas a sua realidade era completamente diferente. Então, a igreja era arrogante. Por quê? Se você acompanhar comigo aí o versículo 1 do capítulo 3, a carta começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos estrelas, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Aí. Tens nome de que estás viva, mas estás morta. A igreja é arrogante, no sentido de dizer: eu estou viva, eu estou vendo meus braços se mexendo, minhas pernas, eu estou pensando, eu estou olhando, eu estou falando, eu estou agindo. A igreja está em andamento, então eu estou viva. Estou morto, ou que eu estou aqui estagnado, estou inoperante. Ela era uma igreja arrogante. A mensagem daquele que tem os 7 espíritos de Deus, ou seja, Jesus Cristo, aquele que tem nas mãos as 7 estrelas, é dizer: eu conheço tuas obras, não adianta você mentir para mim, não adianta você inventar histórias, não adianta para mim, você pode enganar a todo mundo, você pode abrilhantar a sociedade aí fora, você pode colocar luzes, enfeites diante de você, mas a mim você não engana. Eu vejo o seu coração, eu conheço as tuas obras, você tem fama de que está viva, mas eu olho para você e vejo você morta. Então, a fama da cidade era igual à da igreja, e a da igreja igual à da cidade. Não é? Veja só, ricos e prósperos, populosos, né? Todos elogiavam a aparência da cidade, assim como todos elogiavam a aparência da igreja. Por isso que Jesus diz: eu conheço as tuas obras, a tua fama é de que você está vivo, mas na verdade você está morto.
nenhuma doutrina, irmãos, falsa na igreja havia ali. Não é? Esse é um dos pontos que a gente não percebe nenhuma advertência de Jesus acerca de que é uma doutrina falsa. Eles estão combatendo ali, igual a Éfeso, igual a Pérgamo, não é? Ou igual a carta de Esmirna. Nenhuma delas está passando por problemas, pelo menos essa aqui não está passando por problemas iguais às outras. Nenhuma doutrina falsa, né? Diferente das outras. Nada se ouvia aqui, por exemplo, na igreja de Sardes, acerca de Balaão, acerca dos Nicolaitas, nem se falava nem de perto acerca de Jezabel. Então alguém poderia olhar e dizer, eles não têm problema nenhum, na verdade eles estão bem, eles estão evoluídos, eles estão cheios do Espírito, eles não têm nem o que combater, eles estão muito bem. Com esse contexto, é fácil descobrir a razão por que tanta arrogância. Né? Se eu não tenho problema nenhum, então como alguém me diz que eu estou morto? Né? Eles viviam seguros, não tinham problemas. Né? Todos, em toda parte viviam elogiando a esses irmãos, a essa igreja. Olha, vocês estão produzindo, tá ótimo, está tudo certo. Então, com essa pompa, com essa postura, por que buscar a Deus? Por que se preocupar com o Evangelho de Cristo? Não é? Por que procurar cura? Se eu não estou doente, por que eu vou procurar um médico? Por que eu vou agir assim? Não é? Conhecemos pessoas assim? Conhecemos igrejas assim? Você conhece irmãos e irmãs que eu estou muito bem, irmãos, problema nenhum, só falta dizer assim, olha, eu não tenho nem pecado. Imagine o problema. Não é? Ou igrejas que estão ali numa atividade, numa operosidade enorme e agindo tal, e que você olha e você diz, a igreja está muito bem, e ela diz, realmente estamos muito bem. Né? Elas se acham vivas. Gente assim não gosta nem de ir ao médico, né? Pessoas assim que a gente conhece, quanto mais ir à igreja então. Né? Se eu não estou doente, a minha saúde física, o que é que eu vou fazer numa igreja se eu não tenho problema nenhum espiritual, né? Aquele momento em que você está pregando o evangelho e que você vai pregar dizendo que a pessoa está em pecado, ela vai dizer, que pecado? Qual o pecado que eu cometo? Eu pago meus impostos, eu crio bem meus filhos, eu amo a minha esposa, eu cuido bem do meu lar, eu ajudo as pessoas, eu faço minhas obras de caridade. Então qual é o pecado que você vem me dizer que eu tenho? Não é? Então ela se torna uma arrogante espiritual, é o caso da igreja aqui. E esse sintoma é grave e vai levá-la à morte de uma vez por todas. Então esse primeiro ponto ela era arrogante. O segundo ponto aqui, a igreja ela está doente, ela está anêmica, ela não tem ferro no seu sangue para poder mantê-la viva. Né? É o que diz aí a continuação, ou o versículo 2. Ser vigilante, consolida, ela deveria consolidar aqueles que estavam para morrer. Já tinha gente penando ali à beira da morte e precisava ser consolidados. Né? E aí o Senhor faz essa advertência aqui, como se dissesse, desperta, fortalece os que estão ainda firmes aí, para que não acabe de vez essa igreja, para que não morram de vez. Essa é a minha ordem àqueles poucos que restam. Né? Eles estão quase mortos, eles estão sofrendo pressão, estão ainda com o evangelho na mão, estão com a doutrina na mão, estão com a minha graça na mão, mas estão deixando escapar pelos dedos. Então fortalece esses que estão firmes na doutrina e na fé no Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, as ações desses poucos, né, não estavam também atendendo aquilo que Deus queria para a igreja, que é a continuação do versículo 2. Né? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado, olha aqui, não tenho achado íntegras, né? Ou seja, não tenho achado suficientes as tuas obras na presença do meu Deus. Então essa é a advertência do Senhor Jesus Cristo. Eles estão anêmicos, aqueles crentes não estavam mais atentos para a palavra de Deus.
Não é? Sabe aquele período em que o apóstolo Pedro disse que vai chegar tempos em que a sã doutrina, a palavra, vai causar coceira no ouvido das pessoas? Nós já temos isso nas igrejas. As nossas igrejas estão se esvaziando por causa de não querer ouvir a palavra. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus. As práticas estavam aos poucos aqui desses irmãos deixando de ser condizentes com as Escrituras. Aquilo que praticavam já não estava muito de acordo com aquilo que a palavra de Deus dizia. Por isso essa advertência divina aqui. Eles estão anêmicos, doentes espiritualmente. Eles não têm mais fome da palavra de Deus. Eles enjoam facilmente das Escrituras. Sabe? O que eu escutei durante 10 anos já está suficiente. Já não quero mais, já não dou muita atenção ao que o pastor fala, já não dou muita atenção ao que ele prega. Está repetindo, isso aí eu já ouvi no seu que está dizendo, eu já sei muito, já escutei isso de cor e não tenho mais intenção nenhuma de aprender coisa alguma. Então, como temos ouvido isso nas nossas igrejas? Não é? Muitas igrejas afora, infelizmente, têm estado doentes nesse estado de anemia aqui. Ou, por outro lado, outros dizem que não estão doentes. São aqueles muito sadios espirituais dentro da própria igreja, diz que não precisa de ensino nenhum, de aprender nada, não precisa de orientação alguma, não precisa completamente de nada. O que ele tem já é suficiente para ele. E até porque vivem do passado, daquilo que aprenderam, que acham que foi extremamente glorioso e agora não precisa mais se alimentar da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, no versículo 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram as nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, o que, sem dúvida, são, né, afirma o apóstolo. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Então, aquilo que eles estabeleceram, os apóstolos estabeleceram como doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, eles disseram, olha que bênção, nós não deixamos de agradecer a Deus, porque aquilo que vocês receberam como uma mensagem vindo do céu, vindo da parte de Cristo, não consideraram como palavra de sabedoria, uma palavra minha, uma palavra de Pedro, como palavra de João, como palavra de qualquer um outro apóstolo ou discípulo, né? Mas consideraram como palavra de Deus. Não ideias humanas, não ideias vindo de filosofias ou ideologias humanas, mas aceitaram a palavra de Deus, permaneceram com ela e ele confirma, e que de fato, sem dúvida, é palavra de Deus. E essa mensagem continua a atuar em vocês, aqueles que creem. Esse é o segundo ponto que o apóstolo João está nos trazendo aqui, né? Nos trouxe a arrogância, a igreja era arrogante, né? Porque achava que não estava doente, e a igreja aqui estava anêmica, né? Estava precisando se alimentar da palavra de Deus, mas não estava dando crédito para isso, porque se achava autossuficiente, se achava autoconfiante, certo? E o apóstolo João nos leva ao terceiro ponto e último aqui, acerca do que essa igreja também vinha sofrendo como um dos sintomas do diagnóstico que o Senhor Jesus faz, ele identifica e ele adverte a igreja. É justamente agora que era um povo sem memória, né? Um povo sem memória, um povo que não lembrava do que a palavra de Deus havia ensinado e estabelecido para que eles seguissem, se alimentassem, se fortalecessem e não passassem pela situação de achar que estavam vivos, mas de fato estavam mortos. Então, além da arrogância, além da anemia, eles tinham falta de memória, eles estavam com amnésia aqui. Por quê? Conforme o versículo 3, veja aí na sua Bíblia, a palavra de Deus começa dizendo assim o Senhor, lembra-te. Olha, quem manda alguém lembrar de alguma coisa é porque a pessoa certamente esqueceu, né? Olha, se lembre durante um diálogo, se lembre disso, se lembre daquilo, né? Lembra-te do que tens recebido, ou do que foi recebido e ouvido, aqui, que eu li aqui no texto anterior, né? Daquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Tessalonicenses. Veja a conexão aqui da palavra de Deus, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda, arrepende-te, porque se não vigiares, né,
virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É uma expressão, só abrindo um parênteses aqui, para que não se perca a ideia do que é essa frase aqui, virei como ladrão. Tem que ter cuidado para não misturar essa frase e dizer assim, o Senhor está dizendo que virá como um ladrão, né? O sentido de vir como um ladrão tem um sentido de que ele está vindo para roubar, ele vem igual ao ladrão no sentido do roubo, de praticar um furto. O Senhor não vem para isso. Aqui ele está dizendo que venho como ladrão, como a ação do ladrão. Qual é a ação do ladrão? É vir quando menos se espera. Ele não diz a hora e o dia e o momento que ele vai aparecer, né? Então é um momento inesperado. Então o sentido é esse aqui, para que a gente não misture as coisas e não cause problema com a palavra de Deus, certo? Então, povo sem memória, conforme o versículo 3 aqui que lemos, eles deveriam se lembrar daquilo que ouviram, no que acreditaram desde o princípio, desde que ouviram a palavra do Senhor. Deveriam se agarrar ao Evangelho com muita firmeza, né? E caso não se arrependesse, o Senhor viria assim, de repente, a eles como ladrão, né? Porque eles esqueceram do que receberam da parte de Deus. Então o Senhor iria pegá-los de surpresa. Problema sério, né? Está aí, a qualquer momento o Senhor pode chegar, pode aparecer e pode nos pegar nesse momento assim completamente desprevenido. Então, preocupações, irmãos, com as coisas desse mundo nos fazem esquecer, a nós ou a muitos, esquecer também da palavra de Deus, né? Nos preocuparmos com as coisas externas, com coisas que estão ao nosso redor, as preocupações da vida, isso pode nos fazer esquecer da palavra de Deus, né? Uma vida confortável também pode trazer essa distância da palavra de Deus. Uma vida segura pode também trazer distância da palavra de Deus. Lembra-se da cidade? A cidade se sentia segura e autoconfiante. Então, 2 invasões, um terremoto, a cidade acabou. A igreja, autoconfiante, confortável, segura. O que é que acontece? Jesus manda a advertência: vou chegar aí inesperadamente e vou pegar vocês desprevenidos, né? Vocês estão mortos, vocês não estão vivos. Por isso, eles pensavam que estavam vivos, porque se sentiam confortáveis e seguros, né? Mas sem a palavra de Deus, eles estavam de fato mortos. Faltava luz para eles, faltava Cristo para eles, tá bom? Eles estavam insensíveis, com um coração duro. Essa insensibilidade era um coração completamente duro. Olha o que diz o versículo 4 aí, acompanhe comigo. Versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, né? Então haviam alguns que estavam aí completamente insensíveis. Vamos chegar ao entendimento desse texto. Eles estavam arrogantes, eles estavam anêmicos, doentes, eles estavam sem memórias, e eles estavam sem memória e agora insensíveis, com o coração completamente duro, porque não queriam saber da palavra de Deus, se achando seguros e confortáveis. Estavam doentes, a doença era mortal, a doença da alma, a doença do pecador, pecado no coração contra Deus. Mas havia alguns na igreja, como diz o texto que lemos aí no versículo 4, que não mancharam suas roupas com o mal, não se contaminaram, não cederam, apesar de toda a pressão, né? Esses, o Senhor diz, andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos, diz o Senhor. Os poucos saudáveis que restavam na igreja, aqueles que ainda estavam com o coração de carne, não com o coração de pedra, insensíveis, esses iriam andar com o Senhor. E eles estavam certamente sendo ridicularizados, né, por não terem se contaminado. Talvez os outros que estavam seguros diziam: olha, vocês, esse grupo aí de vocês, tão poucos, rapaz, vem para cá, vem para essa segurança, vem para esse conforto, né? Nós não precisamos de muita coisa, a igreja aqui é tranquila, vive bem abastada, tá operando aqui, está tranquilo, está tudo bem, está tudo seguro, né? Mas a alma doente, irmãos, ela fica insensível diante de gente saudável, né? Já percebeu isso? Uma pessoa que está doente de alma,
ela se torna insensível diante de gente saudável. Quer um exemplo? Você pega um jovem que usa drogas, que está ali drogado, contaminado, acabando com a família, acabando com a vida dele, acabando com tudo. Chegue para ele, você que não se droga, você são, tranquilo, aí você chega para ele, olha, você está doente. Eu vejo a doença em você. Você tá... Não, que é isso, eu estou bem, eu estou tranquilo. Olha, você precisa se internar, você precisa de um acompanhamento psicológico, medicamentoso, para que você saia dessa vida de drogas. Não, eu não estou doente não, estou completamente tranquilo. Não, e outra coisa, eu já usei até um tempo, e quando eu usava eu era muito controlado, eu sei controlar essas coisas, eu não tenho problema nenhum. Então certamente você já deve ter ouvido isso. Eles fogem da luz, eles fogem da verdade. E esse grupo maior estava fugindo da verdade. E diante dessa fuga da verdade, eu quero ler aqui para você 1 João, capítulo 1, de 5 a 7. A primeira carta do apóstolo João. Ele dizendo assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja, um dos sintomas para a saúde espiritual, aqui o apóstolo João está dizendo, é a comunhão com o corpo local de Cristo. É a comunhão com Cristo, principalmente, mas com o corpo local de Cristo. Sem essa divergência de dizer, eu estou sadio e você não. Ou não admitir, não, eu de fato estou doente. Né? Tem que haver uma comunhão única, um só pensamento, né? Uma só atitude, tudo em comum. A igreja aqui tem que estar em comunhão única. O cristianismo é para ser vivido em comunhão e não nessa divergência que havia aqui entre aqueles que achavam que estavam bem e aqueles que estavam doentes. Certo? Após que na verdade estavam bem, mas na verdade estavam mal, né? Se achavam bem, mas estavam mal. Então, após o diagnóstico aqui de Jesus, ele passa a cura. Vamos ao final da carta agora. Ele vai passar a cura por meio da sua graça, né, e dizer o que é preciso para essa igreja voltar à vida novamente e sair desse estado de estar morto. Né? Então, 5 atitudes aqui. Vigiar, fortalecer, se esforçar, meditar e se arrepender. Veja, o versículo 2 lá que lemos, o Senhor Jesus está mandando a igreja ser vigilante, ficar acordada. Fortalecer também, que é o consolidar aqueles que estavam, né, quase perdendo as suas forças a ponto de morrer. Aquele pouco que restava precisava ser consolidado, ser fortalecido por outros. Né? Então, mas até aqui então, aqueles que se achavam vivos estavam mortos. Né? E os que ainda estavam de fato vivos estavam quase morrendo, porque não havia apoio dos demais. A igreja estava afunilando, estava pressionando os últimos que ainda eram fiéis e que não se rendiam às práticas erradas ou principalmente ao próprio ego de se achar seguro e que não precisaria de Deus. Tá bom? Então, o pouco que se faz, né, não é suficiente para Deus. Como eram esses últimos que restavam aqui, que nós lemos aqui o texto, né, em que não tem achado, lá no versículo 2, ser vigilante, consolida o resto, fortalece, né, o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Não é? Então, o pouco que tinha não estava sendo suficiente para agradar ao Senhor, porque o Senhor queria toda a igreja. O bem que ele queria não era para um grupo pequeno, mas ele queria o bem para toda a igreja. Então era como se ele dissesse, olha, eu não quero só a adoração e a fidelidade só desse grupo pequeno, eu quero de todos. E eu quero dar vida a todos vocês aí da igreja. Eu quero dar vida a toda a igreja. Essa era a intenção do Senhor Jesus Cristo. Então o versículo 3 aí, né? Lembre-se do que ouviu e no que você acreditou desde o princípio, como eu li lá, o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Né? É preciso lembrar do que ouviu e acreditou, ou seja, se manter crendo e meditando na palavra, se fortalecendo na palavra, se alimentando da palavra.
agarrasse com bastante firmeza aquilo que recebeu. Né? E por fim, o diagnóstico que o Senhor dá e a advertência é: arrependa-se. Diante de tudo isso, de você vigiar, de você fortalecer os outros, de você se esforçar, de você meditar na minha palavra, se alimentar da minha palavra, arrependa-se. 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 É a palavra do Senhor. Então veja, se a igreja não atender, ou essa igreja de Sardes, se ela não atendesse, ou se a igreja de hoje não atender a esse diagnóstico, o resultado vai ser a morte, não tem outro caminho. Se não der ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, o final vai ser morte. Não há outra solução. Né? Deus estava aqui desafiando a igreja de Sardes, dizendo que eles seriam surpreendidos naquilo que tinham de maior orgulho. Eu vou chegar no momento em que vocês estão de maior orgulho. E qual era o momento de maior orgulho daquela igreja, assim como era da cidade? Segurança. Deus chegaria quando menos esperassem, quando eles se sentissem completamente seguros, Deus chegaria, o Senhor chegaria. Então, finalizando aqui, Deus garante, irmãos, 3 coisas importantes como cura por meio da sua graça àquela igreja. Deus garante 3 coisas como cura por meio da sua graça à nossa igreja hoje, a igreja dos nossos dias, onde fazemos parte. Em primeiro lugar, Ele garante santidade ou saúde. Ele nos garante saúde, que é a santidade de vida. Os versículos 4 e 5, o Senhor diz: andarão comigo, ou andarão com Ele, como tem lá no texto, né? Andarão com Ele, andarão com o Senhor. A garantia é de saúde e de santidade, porque para andar com o Senhor precisa ser santo, precisa ser, não é estar santo, porque estar santo pode estar aqui e não estar aqui, mas é preciso ser santo para poder estar com o Senhor, para poder andar com o Senhor. Então ele garante saúde, santidade. Em segundo lugar, ele garante imunidade, que é a segurança. Está aí no versículo 5, aí na parte B precisamente. Ele vai confessar o seu nome diante do Pai e também diante dos anjos. Olha a imunidade de ninguém te acusar. Quem é que vai te acusar se Jesus está aí confessando o teu nome diante de Deus e diante dos anjos que estão com Deus, né? Do corpo celestial de anjos, que são testemunhas do que o Senhor vai fazer. Ele vai te dar essa segurança, que é a imunidade. A imunidade é: ninguém te acusará, ninguém te dirá que você está morto, né? O apóstolo Paulo, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque quem é que justifica esses eleitos? Cristo. Quem é que vai confessar o teu nome, o meu nome, o nome da igreja? Cristo. Em terceiro e último lugar, ele te garante eternidade. Ele garantiu eternidade a essa igreja, ou seja, salvação. Aí o versículo 5 vai fechar, quando ele diz: jamais apagarei seu nome do livro da vida. Eternidade, salvação, garantia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a cura por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, onde Jesus, em resposta, diz assim lá no texto: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. A boa notícia é que o Espírito Santo pode soprar sobre esta igreja e ressuscitá-la. Essa é a boa notícia. O Espírito Santo sopraria sobre a igreja de Sardes. O Espírito Santo soprará sobre a tua igreja, soprará sobre a minha igreja. Eu falo a minha no sentido porque sou pastor de uma igreja, fui lá colocado pelo Senhor, mas a igreja do Senhor, mas Ele soprará sobre nós, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, o templo de Cristo, que não é feito por mãos humanas, como o templo que deixamos para trás durante essa quarentena. E, claro, da saudade queremos estar lá, mas nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, e
É essa igreja que recebe essa boa notícia. É o Espírito Santo soprando sobre essa igreja, sobre mim e você, a ponto de ressuscitá-la, tirar da escuridão, da segurança, da autoconfiança e trazendo a vida. Essa é a palavra do Senhor aqui da igreja de Sardes. Eu quero concluir, irmãos, que quando a vida da igreja parece seguir um caminho seguro, especialmente numa cidade aqui como essa de Sardes, tida por impenetrável, né? Ninguém entraria, ninguém ia causar nenhum problema, é muito fácil parar de observar, parar de proteger, parar de ser vigilante, né? Parar de guardar a igreja, de guardar a si próprio e guardar ao povo. Por isso, irmãos, eu fecho aqui dizendo a frase que em todo o texto termina a carta a cada uma igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa é a mensagem da palavra do Senhor à igreja de Sardes, na sua panorâmica de segurança, de autoconfiante, e na verdade a igreja é invadida e é destruída logo depois com o terremoto. Na igreja de Sardes, o mesmo processo, se sentindo autoconfiante, segura, que não precisava de nada. Na verdade, o Senhor, com um olhar eterno, Ele olha e conhece o coração da igreja e diz: você tem fama de quem está viva, mas na verdade você está morto. Mas o Senhor deu vida porque amava aquela igreja e deu vida a ela, assim como nos ama e nos dá vida para a glória de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado, pela tua bênção e acima de tudo pela tua mensagem, Senhor, concedida a nós essa noite com a explanação da igreja de Sardes e no comprometimento que essa igreja deveria ter com o Senhor e não se achar autossuficiente ou segura, assim como nós não queremos nos achar seguros e autossuficientes, mas queremos depender de Ti, porque só Tu conheces o nosso coração e sabes se estamos mortos ou se estamos vivos. Ó Deus, se nós tivermos pouca coisa a Te dar, como poucos tinham ainda, estavam no fim ali, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra e o Senhor nos avive e nos ressuscite novamente, renove as nossas forças e o nosso coração para a glória de Jesus Cristo. É o que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de confiança, uma noite de um sono reparador, para que possamos voltar amanhã, se Deus assim permitir, a trabalhar mais uma igreja aqui, conforme a sua vontade. Que Deus abençoe a você, as famílias, a nossa igreja, que o Senhor vos guarde em nome de Jesus. Amém. Senhor, aleluia.